proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Sempre no quarto domingo da Páscoa, nós temos a figura de Cristo, bom e único pastor, que nos é apresentada. Ele é, de fato, o Deus vivo que oferece a si mesmo pelo rebanho e garante vida às ovelhas e cordeiros. Para a gente entender bem o significado dessa comparação que Jesus atribui a si mesmo, vamos lembrar dois pequenos detalhes do texto. Ele é muito rico, mas o tempo não permite, só dois pequenos detalhes. O texto fala que Jesus é o pastor, o belo, o bom. Significa que Jesus não é um pastor, ele é o pastor, por excelência. É como a gente no nosso dia a dia, quando vemos alguém que se destaca em alguma atividade, a gente diz assim: esse é o cara. Ou quando a gente admira algum bem material e o quer destacar. Por exemplo, numa biblioteca, nós tomamos a Sagrada Escritura e dizemos: este é o livro, para destacá-lo no meio de milhares e milhares de outros livros. Jesus é o pastor, bom e belo, porque é Ele o único capaz de garantir vida a todo o rebanho. Nós precisamos entender a proposta de Jesus quando Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, da mesma maneira que eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Isso é central no texto. Para a gente compreender bem isso, vamos lembrar como era no tempo de Jesus a relação entre rebanho e pastor. Dizem os especialistas que naquela época as ovelhas eram recolhidas à noite num aprisco, num curral, num redil comum da aldeia. Ele era feito com pedras, um muro alto de pedras e com uma única entrada para dificultar a ação de ladrões e também de animais selvagens. E naquela única porta de entrada e saída ficava alguém de guarda durante toda a noite. E dizem os especialistas que a relação entre rebanho e pastor era tão íntima, mas tão íntima, que durante a noite, quando as ovelhas e cordeiros se misturavam, porque eram diversos os rebanhos, o pastor chegava à porta do aprisco e, com voz forte, chamava as suas ovelhas. E naquela imensa quantidade de ovelhas ali presentes, somente as suas se levantavam e iam atrás dele. Tamanha era a comunhão, tamanha era a unidade entre rebanho e pastor. E cada pastor que vinha, assim fazia, e as suas o seguiam. Dizem eles que isso era tão, mas tão interessante, que quando o pastor, por algum motivo,
não aparecia para recolher e chamar as ovelhas para levá-las à água e à alimentação, elas ficavam dentro do aprisco esperando por ele. É dentro dessa imagem que Jesus se coloca como bom pastor. É ele que conhece e é ele que é conhecido. Só que no Evangelho de São João, esse conhecer é algo muito próprio. Geralmente o verbo utilizado é gnorizo, para manifestar o conhecimento como um exercício mental, intelectual, de apreender alguma coisa. Mas São João não usa esse verbo. São João usa um verbo diferente, é o verbo gignosco. Gignosco não significa um exercício mental de apreender alguma coisa, de entrar em contato com algo novo e assimilá-lo. Gignosco, para a gente entender bem, significa comunhão íntima e profunda. Vocês vão se lembrar e vão compreender melhor quando eu citar um texto. Esse texto é lá do início do Evangelho de São Lucas, a narrativa da Anunciação, no primeiro capítulo, do anjo Gabriel a Maria. Naquele diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, ao anunciar que ela seria mãe, Maria apresenta um obstáculo. O que é que Maria diz? Eu não posso ser mãe, porque eu não conheço homem algum. O que significa nos lábios de Maria? Eu não conheço homem algum. Eu não tenho relação íntima. Eu não tenho relação sexual com homem nenhum. Portanto, o verbo gignosco significa uma relação de comunhão perfeita, uma relação de comunhão profunda. E vejam que Jesus eleva a relação que ele tem conosco como ovelhas e nós com ele, à categoria da comunhão que existe dentro da Santíssima Trindade. Ele diz: assim como eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, eu também conheço o Pai e o Pai me conhece. Isto é, a relação profunda que existe entre Pai e Filho, entre Pai e Espírito Santo e vice-versa, na Trindade de Jesus, deve ser a mesma que tem que existir entre pastor, que sou eu, e toda a humanidade, todo o meu rebanho. Nós somos, portanto, aqueles amados cordeiros e ovelhas do rebanho do Senhor. Ele nos conhece, ele tem essa relação íntima conosco. Mas será que a reciprocidade da nossa parte, a nossa comunhão com Deus é também profunda? Ou nós somos mais ou menos ovelhas do rebanho do Senhor? Quando nos apetece, quando nos interessa, o resto do tempo ficamos desgarradas, indo atrás de outros pastores, indo atrás de outros prados, buscando alimento e vida. Somente o bom e único pastor é capaz de, para que o rebanho tenha vida, oferecer a sua vida no lugar do rebanho. Por isso Jesus faz o paralelo entre mercenário e pastor.
Um pastor normal, quando uma fera ataca uma das ovelhas do seu rebanho, geralmente o pastor diz assim: bom, perco uma, fico com o resto. Antes ela do que eu. Não é assim? Antes ela do que eu. Mas Jesus diz: não. Antes eu do que qualquer uma das ovelhas. Tamanha é a comunhão de amor que Ele tem conosco. É por isso que Ele nos garante vida. Vida plena em seu nome. Nós precisamos valorizar esse amor de Deus, correspondendo a esse grande amor com uma comunhão também mais viva e plena com aquele que é fonte do nosso existir. Peçamos, portanto, ao nosso bom e único pastor, que é Jesus, que Ele nos dê a graça de, como rebanho, realmente buscarmos a comunhão verdadeira que deve existir entre aquele que nos ofereceu e mantém a vida e do qual nós dependemos totalmente. Cientes de que longe de Cristo não há para nós esperança de vida, vamos ficar em pé, por favor, e nesse Deus de amor e amor verdadeiro, professemos a nossa fé.